Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyayet Sarva Vignopashantaye Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Om Shanti Shanti Shanti. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavat Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Gukarastvandakaro Vairukarastanivartakaha Andakara Nirodhitvat Gururitya Bidhiyate Parabrahmanishtam Swato Dharmanishtam Ahimsaikanishtam Swashishyai Sujushtam Yatinam Varishtam Gurunam Garishtam Dayanandarupam Madacharya Mide Dayanandarupam Madacharya Mide. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Pyo Namaha. Então, saudações a todos vocês que se juntaram a nós para o estudo da Gita. É sempre bom a gente poder se juntar para o propósito maior, né? Mais importante do que o autoconhecimento é dito que não existe nada nessa vida ou nesse mundo no qual o ser humano tenha que se engajar ou se comprometer a realizar nessa vida. Então a tradição védica olha para a vida humana com um único objetivo, que a gente alcance a paz e a felicidade ainda em vida. Não num céu, ou num lugar para onde a gente vai depois da morte, ou enfim, depois de várias existências, ou mesmo depois de uma existência, mas que a gente siga nessa vida, aqui e agora, onde nós estamos, que a gente consiga viver esta mesma vida, com todos os desafios, com todos os obstáculos, com todas as experiências agradáveis e desagradáveis, de forma a amadurecer com essa vida e a encontrar a paz e a felicidade em nós, independente das circunstâncias em que a gente se encontre, tanto dentro da gente, no que diz respeito à nossa mente, às nossas emoções, quanto fora da gente, no que diz respeito a esse universo inteiro. Aquele universo mais próximo de nós são os nossos relacionamentos, nosso trabalho, família, a comunidade em que a gente vive, mas que a gente encontre essa relação entre esse indivíduo e esse universo inteiro. E que essa relação seja de harmonia, de paz, e que esse indivíduo se reconheça feliz. Então a gente tem que entender o que felicidade significa, porque é isso que todos nós estamos buscando. Felicidade, então, para dentro dessa tradição védica, é o reconhecimento de uma completude. Né? A gente geralmente associa a felicidade a uma experiência que vem e vai. Naquele momento eu estou feliz, muito feliz, explodindo de felicidade. Né? No resto dos outros momentos eu tô como eu estou. Às vezes mais ou menos, às vezes meio para baixo, às vezes meio para cima. Então, a gente, para entender a natureza até dessa felicidade que a gente está buscando, a gente precisa de um pouco mais de reflexão. Que todos nós estamos buscando a paz e a felicidade, ninguém tem dúvida. Mas entender qual que é a natureza dessa paz que a gente busca, qual que é a natureza dessa felicidade que a gente busca.
é das primeiras análises que a tradição védica faz com relação à realidade do ser humano, ao nascimento humano. Então, o nascimento humano tem uma razão, um propósito, que é fazer, através das experiências humanas, que a gente encontre essa paz e essa felicidade. Então, a gente precisa entender qual é a natureza dessa paz e dessa felicidade. Então, a natureza, segundo a visão da tradição védica, é de completude, de plenitude, ou seja, de algo que nunca declina nem aumenta, que está sempre presente, sempre pleno, sempre completo. Então, essa paz que a gente busca é essa, qualificada por essa ideia de que ela é sempre paz, né? No sentido de que não tem um momento de distúrbio ou de perturbação antes, e aí tem a paz, aí depois eu posso perdê-la de novo, né? Porque não estava aqui antes, agora está aqui, pode ser que no momento seguinte não esteja. Essa paz a gente já tem, né? Você desliga o telefone celular, tira, né, o telefone do gancho, bota uma música, um filme, vai dormir, lê um livro, você vai dizer, poxa, eu tô na boa aqui, tô em paz comigo mesmo. Então, essa paz relativa que a gente experiencia, ela a gente já tem, a gente já conhece, mas ainda assim não é isso que a gente busca. Pode ser que a gente busca repeti-la inúmeras vezes, porque é isso o tanto que a gente conhece. Mas, na verdade, se a gente desse a oportunidade para uma pessoa, dissesse para ela, olha, agora eu sou o gênio da lâmpada, eu vou te dar 3 desejos, aquela pessoa não vai pedir nada que se acabe no tempo, que se acabe no espaço. Ela vai pedir algo que seja o quê? Eterno. Então, essa paz que a gente busca é uma paz de natureza eterna, que esteja para sempre em paz. E a felicidade que a gente busca? A mesma coisa. Felicidade, a gente tem umas experiências aqui e ali, quando toma um sorvete de chocolate, ou quando toma um café ou um chocolate quente num dia frio, ou quando encontra a pessoa que você ama, ou quando encontra alguém que você gosta muito e que há muito tempo você não vê, ou quando ganha alguma coisa inesperada, ou quando ganha alguma coisa esperada. Em todos os momentos a gente vai ter uma experiência de felicidade, que também está contida ali num tempo, num espaço, com relação muitas vezes às pessoas ou aos objetos que estão envolvidos naquela situação. A gente não estava feliz antes, e aí de repente uma surpresa de uma pessoa amada está feliz naquele momento seguinte. Mas o que acontece com essa felicidade? Parece que ela vai também. Pelo menos vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Daqui mais um pouco a gente está na mesma. Está na mesma que estava antes. Aí o que a gente faz? Sai de novo buscando mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho. Aí numa outra coisa aqui, numa outra coisa ali. Por quê? Porque a gente também busca essa felicidade que não se acaba. Então a gente está buscando paz e felicidade que sejam eternas, que durem para sempre, em tempo, que estejam sempre presentes com relação ao espaço e também com relação aos objetos. Eu não quero nada que, né, aumente ou que diminua, que acrescente ou que retire. Eu quero que essa paz e a felicidade estejam sempre presentes, sejam imutáveis, que nunca passem por transformação, que nunca decaiam, que nunca tenham nenhum tipo de modificação que faça com que eu perca essa paz ou essa felicidade, que é o que eu busco. Aí aqui, quando a gente entende que aquilo que a gente está buscando é de natureza eterna, que não se modifica, não se transforma, não decai, não sofre com perdas ou com ganhos, a gente entende que aquilo que a gente está buscando de natureza eterna também tem que ser livre de qualquer tipo de limitação, porque aumentar, diminuir, acrescentar, retirar, são tipos de modificações que qualquer coisa pode sofrer nesse mundo, né? Esse livro, por exemplo, ele é relativamente novo. Daqui a algum tempo, talvez perca uma página, talvez amasse aqui e ali, né? Decai.
Ou então esse mouse talvez quebre, né, nasça destruição. Então, o que a gente está buscando, na verdade, não tem a ver com o objeto, ou o tempo, ou aquela situação, aquele espaço que eu ocupo, ou que aquela situação se apresenta. O que a gente está buscando tem a ver com esse que é o buscador, que vê nesses objetos, no tempo e no espaço, a oportunidade de encontrar a sua experiência de paz e de felicidade. Então, se a minha experiência de paz ou de felicidade dependesse desse mouse, por exemplo, se eu desse esse mouse para você, você também ficaria feliz com ele. E se ele me faz feliz hoje, teria que me fazer feliz todos os dias, em todas as horas, sem exceção de nada, nada, nem tempo nem espaço. Tinha que ter me feito feliz ontem, fazer hoje, tem que continuar fazendo amanhã, de manhã, de tarde, de noite, né? Vendo ou não vendo, estando junto ou não estando junto. O mouse, sendo o objeto que me faz feliz, deveria me fazer sempre feliz. Mas não é isso que a gente vê. Por exemplo, quando eu ganhei, fiquei muito feliz. Mas aí no dia seguinte é o quê? É só mais um objeto. Objeto útil, mas é só mais um objeto. Então, eu preciso entender a natureza da minha busca para saber onde buscar aquilo que eu estou buscando e saber como encontrar aquilo que eu estou buscando. Então, a minha busca, na verdade, é por felicidade e paz que sejam eternas e que sejam livres de qualquer tipo de limitação ali presente, seja em tempo, em espaço ou nas características desse objeto envolvido. Então, agora eu me deparo numa situação em que eu entendo que aquilo que eu quero é a felicidade e a paz, que a felicidade e a paz têm que ser eternas, ou seja, tem que estar sempre presente, e que tem que ser livre de qualquer tipo de limitação, e tudo que eu vejo tem limitação, mas essa felicidade e essa paz que eu desejo é livre de limitação. Agora eu tenho que me perguntar, será que isso é possível? Será que isso existe? Ou será que eu estou me enganando? Tá bom, vamos analisar o outro lado. Digamos que isso não exista, não seja possível. Então, se a minha natureza básica, ou seja, se a base daquilo que eu sou fosse a transformação, os altos e baixos, essa paz e a felicidade que vêm e vão, se isso fosse a minha realidade, a minha natureza, a minha base, digamos assim, enquanto ser humano nesse mundo, eu estaria muito confortável sendo quem eu sou. Né? Por exemplo, digamos que você é um artista, e aí você está num estúdio, está num lugar em que você possa expressar a sua arte, ou seja, ser um artista é a sua natureza, são as suas tendências, é aquilo que faz você ser você. E aí você está num lugar em que você consegue se expressar livremente. Como que você vai se sentir? Em casa, né? Vai se sentir satisfeito de estar livre para se expressar do jeito que você é. Então, digamos que essa felicidade e paz sejam temporárias, sejam transitórias, e essa seja a natureza da nossa relação com essa felicidade e a paz. Isso seria a nossa realidade, seria a nossa natureza. Sendo a nossa natureza, a gente estaria confortável. Como o artista está confortável expressando a sua natureza artística. A gente estaria confortável expressando uma natureza de paz e felicidade inconstante. Mas diz para mim, quem que está feliz dessa forma? Quem que está em paz dessa forma? Ninguém. Todas as vezes que a pessoa está feliz, está em paz, a pessoa quer manter aquele estado, não quer deixar aquilo ali se transformar de novo. Porque a gente já teve estados anteriores em que não havia paz, não havia felicidade. Quando tem um estado em que paz e felicidade estão lá, a primeira coisa que todo mundo vai tentar fazer é agarrar aquele momento, para não deixar ele passar. Então, isso significa que a gente está constantemente insatisfeito. Quando a gente está infeliz, ou quando a gente está
digamos assim, sem paz, sem felicidade, a gente está insatisfeito. Quando a gente está feliz e está em paz, no fundo, a gente também está insatisfeito, porque a gente sabe que aquela felicidade e aquela paz vão acabar a qualquer momento. Então, tem duas opções. Será que a minha natureza é de infelicidade? É constantemente estar infeliz? Essa é a minha verdadeira natureza? Ou a minha verdadeira natureza é estar em paz e feliz, e parece que tem outras coisas que me distraem ali, e eu perco de ver a minha natureza feliz. Agora a gente chega nessas duas opções. Se eu estou feliz, em paz, mas a minha verdadeira natureza é a infelicidade, ou a inquietude, quando eu estou sem paz, sem felicidade, eu devia estar bem, porque essa é a minha natureza. Eu devia estar feliz e não estar feliz. Devia estar feliz e não estar satisfeito, mas ninguém está. Então, logicamente, até se a gente analisar, não tem outra opção possível, a não ser que a felicidade e a paz que a gente experiencia num momento de entrega, num momento de relaxamento, num momento em que tudo mais desaparece, só aquela felicidade, aquela paz estão presentes ali naquele momento. Essa realidade deve ser a minha verdadeira natureza. Por quê? Porque eu estou em paz, eu estou feliz, eu estou confortável comigo mesmo naquela experiência, naquele instante, naquele momento. Em todos os outros momentos, eu não estou confortável comigo mesmo. Eu não estou satisfeito. Então, tudo que eu faço na minha vida é para me trazer de volta para essa realidade básica ali de paz e de felicidade que eu tenho comigo mesmo naqueles instantes, naqueles momentos, naquelas experiências. E parece que todos os outros momentos são momentos de distração nos quais eu quero retornar para aquela base de felicidade e paz que todos nós temos ali. Então, através dessa análise, a tradição védica, de uma forma lógica, traz a gente para um ponto em que a gente entende que a felicidade e a paz não dependem de nada nem de ninguém, dependem apenas da gente. Primeiro ponto. Segundo ponto, não depende de nada externo, de que vai acrescentar ou tirar, ou mudar, ou trazer, ou sair, porque é algo que já está com a gente, já faz parte da nossa natureza, já faz parte dessa pessoa básica que nós somos. Mas qual que é o problema aqui? O problema não é adquirir felicidade, adquirir paz. O problema aqui é não reconhecer a felicidade e a paz que nós já somos. Então a gente está distraído com a infelicidade, com a insatisfação, com a inquietude, e não é capaz de reconhecer aquilo que já está com a gente ali. Mas todas as vezes que você aquieta as agitações, aquieta a inquietude, traz de volta uma condição mais calma, mais favorável, mais contemplativa, mais relaxada, o que você vê? Você vê a felicidade e a paz que já estavam lá com você, já estava lá com todos nós. Então, na verdade, a gente entendendo a nossa busca, não é uma busca por adquirir a paz e a felicidade, mas é uma busca por remover tudo aquilo que distrai a gente, que distorce o nosso entendimento, e faz com que a gente acredite que eu não tenho essa paz, eu não tenho essa felicidade, então por isso eu tenho que fazer alguma coisa para conquistar. Se eu não tenho, eu tenho que fazer alguma coisa para conquistar. É uma conclusão lógica de todo ser humano. Então, na verdade, o problema básico é que eu já tenho essa paz, essa felicidade, mas eu não sou capaz, primeiro, de reconhecê-las. Segundo, de mantê-las, porque eu tenho uns flashes, né?
pipoca aqui e ali uma experiência de paz e de felicidade. Mas eu não sou capaz de reconhecer que essa paz e essa felicidade são a minha natureza, estão partindo de mim, eu associo vindo de fora, junto com os objetos, com as situações ou com as pessoas. E porque eu não reconheço que já está em mim, essa minha associação da felicidade e da paz vindo de fora me faz entrar numa busca como o cachorro que corre atrás do rabo. Já está comigo e eu estou saindo correndo para buscar. Já está comigo e eu estou saindo correndo para buscar. Aí, que nem o ratinho lá, né, naquela rodinha que corre, corre, corre e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente perdeu de ver, por uma conclusão equivocada, que aquela felicidade e a paz que a gente está buscando está aqui agora, disponível para nós. Se a gente é capaz de aquietar o mundo externo, até o mundo interno no campo dos pensamentos e das emoções, a gente com certeza vai experienciar, vai revelar para a gente, essa aquietação vai revelar para a gente um estado de tranquilidade e paz. É isso que todo mundo experimenta quando começa a fazer yoga, quando começa a fazer uma prática de meditação, ou até mesmo de Tai Chi Chuan, ou até mesmo de alguma outra prática que possa levar aquela pessoa a aquietar, a desligar um pouco do mundo externo, a desligar até mesmo dos seus pensamentos, das suas emoções, e a ficar ali presente naquele momento. E o que ela encontra presente no momento presente, como todo mundo fala, é um estado de objetividade, uma calma, uma paz, uma satisfação com ela mesma. E a gente está muito bem, muito tranquilo, se sentindo em casa. Então isso prova para a gente, mostra para a gente, que a felicidade que a gente está buscando não depende dos objetos, não depende das pessoas, apesar dos objetos serem como se fossem um facilitador para eu entrar em contato com essa paz, essa felicidade. As pessoas são facilitadores, ajudam a gente a entrar em contato com essa paz e com a felicidade, mas eles não são a fonte, eles não são o catalisador dessa experiência de felicidade ou de paz. Mas as pessoas são, na verdade, coadjuvantes na nossa própria experiência, conosco mesmo. Como que a tradição védica prova isso para a gente? Com a nossa própria experiência de todos os dias. Quando a gente deita e dorme, tem lá os sonhos e tudo mais, mas todo mundo vai ter uma experiência lá durante a noite, que é chamada experiência de sono profundo. No sono profundo, não tem sonhos. Todo mundo tem essa experiência, uma vez ou outra, às vezes todos os dias, às vezes só lembra disso, só lembra dos sonhos, não lembra disso. Mas todo mundo consegue se relacionar com uma experiência de ter dormido, e dormido tão profundo, que eu não vi nada. Quando eu acordei, eu estou falando, né? Eu dormi tão profundo, que eu não vi nada, apagou tudo. Quando você acordou, você viu que choveu, as pessoas estão falando, teve até raio, trovão. E o que você vai dizer? Nem ouvi. Não vi nem ouvi nada. Estava que nem um morto, dormi que nem uma pedra. A gente vai usar todas essas expressões. Mas a gente não para aí, dizendo que tudo se apagou e ficou um vazio lá. Um vazio que eu não via nada, que eu não sentia nada, que eu não pensava em nada. A gente diz uma coisinha a mais ali. Eu dormi tão profundo que eu não vi nada. E estava ótimo. Estava muito bom. Descansei muito. Olha, quando eu acordei, até voltei mais 5 minutinhos, porque estava tão bom que eu não queria levantar. Então, veja, esse é um dos pontos chaves que o Vedanta tem
para mostrar para a gente que a felicidade e a paz são a nossa verdadeira natureza. Porque naquela experiência de sono profundo, você apagou, como a gente fala. Até a sua mente apagou, porque não tem nem sonho, não tem nem pensamento. Você nem está acordado o suficiente para dizer, eu estou aqui, não estou vendo nada. Até esse eu estou aqui dormiu. Quando acorda, diz, eu estava lá. Você não diz, eu estou aqui, não estou vendo nada. Quando você acorda, você diz, eu estava lá e não vi nada. Ou seja, não vi nem a mim mesmo lá. Apagou tudo. Mas quando apaga tudo, que não tem ninguém, que não tem, ou seja, nenhuma pessoa, nenhum objeto, nenhuma situação que acrescenta ou que diminui, que aumenta ou que reduz, que não tinha e passou a ter, que tem e desapareceu, nada disso estava acontecendo naquele momento. Estava lá só você com você mesmo. E até os seus pensamentos, emoções, ideias, crenças, todo o conteúdo mental estava suspenso também, porque não tinha nada ali na tela. Mas o que tinha? O estar muito bem. Porque não era só estar bem, estava muito bem. Então, na ausência dos objetos, das pessoas, das situações, até mesmo dos pensamentos, a nossa experiência é de estar muito bem. E quem que está lá? Só você, só eu. Cada um de nós está lá, na nossa própria presença. E essa presença que nós somos, que fica evidenciada naquele momento, está bem consigo mesmo. Na ausência dos objetos, na ausência das pessoas, na ausência até mesmo dos pensamentos. O que mostra para a gente que a nossa realidade básica, quando a mente não está fazendo bagunça, ou flutuando, ou indo daqui para lá, quando as situações não estão tomando a atenção da gente, quando as pessoas não estão tomando a atenção da gente, quando nada está lá, só a gente com a gente mesmo, a gente está em paz e está satisfeito, está bem e está feliz. Então isso prova para a gente, pela nossa própria experiência diária, que a nossa realidade mais básica de todas, a base na qual até a mente funciona, essa realidade mais básica, ela tem como base a paz e a felicidade que a gente tanto busca. A gente só está buscando no lugar errado. Então, essa base de felicidade e paz já está aqui, presente aqui agora. Mas eu estou distraído, eu estou equivocado, eu estou iludido. É assim que a tradição védica lida com a nossa condição. É uma condição de uma conclusão equivocada. Eu concluí que a felicidade não está em mim. Eu concluí que a paz não está em mim. Eu concluí que eu preciso fazer alguma coisa para alcançar a felicidade e a paz. Eu concluí que as pessoas, os objetos, as situações, a viagem para a França, ou para a Índia, ou a meditação, ou o que quer que seja, aquilo que vai me fazer feliz. É aquilo que vai me trazer paz. É uma conclusão. A gente olha ao redor e está todo mundo falando a mesma coisa, então a gente acredita que a nossa conclusão é válida. Porque está todo mundo buscando que nem a gente está buscando e ninguém nunca encontrou. Então, os mais velhos vão dizer para a gente, é normal, meu filho, se acostuma que a vida é assim mesmo. Mas até parece que os mais velhos nunca se acostumaram, apesar de terem vivido mais do que a gente. Então, significa que tem duas opções agora. A gente já entendeu a felicidade está dentro da gente, dentro aonde, né? Dentro no sentido da base daquilo que a gente é, da realidade básica que nós somos. Então, tem duas opções agora. A gente está distraído
e não está vendo, e por isso a gente conclui que tem que fazer alguma coisa, que tem que adquirir alguma coisa, que tem que mudar alguma coisa. Então, nesse processo, a gente se envolve cada vez mais com as pessoas, com os objetos, com o mundo, com as situações, até mesmo com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, na busca por esse estado ideal de paz e felicidade, que parece que eu estou sempre tentando chegar, parece estar sempre seguindo, né? Nem a história do burro que vai puxando a carroça, que vai tentando morder a cenoura que está pendurada ali na frente dele. Todas as vezes que ele dá um passo, ele acha que está mais perto da cenoura. E, na verdade, a cada passo que ele dá, ele vai puxando a carroça e a cenoura vai ficando sempre um passo, só um passo adiante. Só um passo adiante, quase lá, quase lá. É assim que a gente vive a nossa vida. Então, das duas, uma. É assim mesmo. Se fosse assim mesmo, todo mundo estaria satisfeito sendo assim mesmo, mas a gente não está. Ou tem que ter uma saída para o meu problema. Porque se a felicidade e a paz já são aquilo que eu sou como base, como realidade, e eu não consigo perceber, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, eu não consigo entender isso, tem que ter uma solução para o meu problema. E quando a gente olha para esse mundo, na verdade, o mundo tem solução para todos os problemas. Em todas as épocas da humanidade tiveram problemas e com o problema também veio a solução. Então, tem que ter uma solução para o meu problema. E quando eu olho para a história da humanidade, em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as fases da história da humanidade, tiveram pessoas que enxergavam mais do que as outras pessoas, que falavam sobre a possibilidade da paz, da felicidade, de uma grandiosidade que as pessoas comuns não viam, mas essas pessoas viam. Não só viam, mas viviam aquela visão. E das duas, uma, ou a gente vai chamá-los de loucos, ou a gente vai chamá-los de sábios e santos. Das duas, uma, porque os dois são muito parecidos, né? Depende só da perspectiva em que você está olhando. Ou eles são loucos dentro, né, do mindset, da realidade, da normalidade, como diria o professor Hermógenes. Eles são anormais, loucos, ou a gente vai dar outros nomes para eles, dizendo que eles são sábios e santos, que viram e viveram uma visão, falaram para as pessoas, ensinaram sobre isso, viveram aquilo que eles viam, que ninguém mais conseguia ver, a não ser poucos como eles. Então, se um ser humano, em toda a história da humanidade, pelo menos um ser humano, foi capaz de reconhecer a sua verdadeira natureza como conectada com esse infinito, eterno, e encontrou a paz e a felicidade de forma absoluta, o que impede você e eu também de encontrar? Somos todos seres humanos, né? Temos 2 olhos, 2 ouvidos, nariz. Está tudo, talvez, funcionando ou não funcionando, mas somos todos seres humanos. Não diferente de todos esses sábios, santos e loucos que viram. A diferença entre eles e nós é uma questão de uma visão, de um entendimento. Em sânscrito isso é chamado Samyak Darshanam. Samyak significa aquilo que é próprio, que é apropriado, que é correto. Darshanam é uma visão. Então, eles tinham uma visão que era uma visão da realidade, daquilo que é real ali, próprio. E a gente, qual que é a nossa visão? Bem, se a felicidade e a paz já estão conosco, e a gente está por aí se debatendo, achando que não tem paz, não tem felicidade, significa que, no mínimo,
a gente está confuso. Então, a gente tem uma visão confusa, um entendimento confuso. A gente vai chamar isso também de ilusão. E vai chamar isso também de ignorância. Ilusão no sentido de uma projeção. Não ilusão no sentido de algo que não está lá presente. Por exemplo, se a gente coloca um jogo de luzes assim, a gente pode criar um holograma lá, que na verdade não está ali, não está presente, é uma ilusão ali na sua frente por conta do jogo das luzes. Mas aqui, ilusão é no sentido de uma projeção. Por exemplo, o filme na tela do cinema é uma projeção de luz que cria uma ilusão de uma realidade passando ali na sua frente. Tão forte, que a gente é capaz de chorar se o filme é triste, de se recolher se é um filme de terror, o coração acelera, você fica com raiva do vilão, quer bater nele, a adrenalina sobe. É uma ilusão, todo mundo sabe, a gente paga para ser iludido no cinema. Não é questão de ser um problema, ilusão, não é que sempre a ilusão é um problema. A gente paga para ser iludido no cinema. Mas é uma ilusão tão real, tão real, tão real, que naquela hora que a gente chora com um filme, que a gente fica com raiva por causa da situação, que a gente se encolhe no filme de terror, a nossa mente esquece que é uma ilusão e acredita que é verdade. Acredita que aquilo que os nossos olhos estão revelando é verdade, vai acontecer. Eu lembro o primeiro filme, um dos primeiros filmes 3D que eu vi no cinema, com aquele óculos e tudo mais, foi um desenho animado em que o personagem jogava uma colher assim, que vinha voando no espaço assim, e eu desviei, porque eu achei que ia bater em mim. Quando eu vi, eu já estava desviando. Nem pensei. No momento seguinte eu pensei, que é isso? Desviando de uma colher 3D. É só tirar o filme que você vai ver que não tem colher nenhuma. Mas eu não pensei. Quando a colher se aproximou, eu desviei, porque estava passando muito perto. Por quê? Porque por uma fração de segundos, eu me confundi. Eu fiquei iludido. Eu tomei como real algo que não é real por si mesmo. Consegue entender? Ilusão aqui, em Vedanta, não significa projeção de alguma coisa que não tem base, não se sustenta. Não é isso. Ilusão aqui é no sentido de uma confusão de dar realidade para alguma coisa que em si mesmo não tem. Mas não é dizer que não está lá. A colher estava lá e estava vindo. Mas aquela colher que estava lá e que estava vindo não é absolutamente real. Ela tem uma realidade transitória lá no contexto do filme, que é um filme 3D. Entendeu? Entendeu o ponto aqui? Não posso dizer que não é real, porque tão real foi que eu desviei. Mas eu também não posso dizer que é real, porque se eu tirasse os óculos, não tinha mais colher nenhuma. Entendeu a pegadinha? É real e não é real ao mesmo tempo para minha experiência. É real a ponto de me fazer desviar da colher. Não é real, porque sem aquela situação toda ali ao redor, se eu tirar os óculos e me lembrar que aquilo ali é só um filme, desapareceu a colher. Então, a nossa ilusão em relação à felicidade e à paz é exatamente como a minha ilusão em relação à colher da qual eu desviei.
Existe uma confusão da minha apreciação, do meu entendimento. Existe uma felicidade que é real e absoluta, mas existe uma confusão de onde que eu vou experienciar, como que eu vou experienciar, o que que vai fazer essa felicidade, essa paz, ficar ali disponível para mim. E isso se estende na minha relação com o universo inteiro. Então é isso que a gente chama de ilusão. Não é a pessoa se iludir, por exemplo, eu achei que tivesse aquela pessoa me amava, e eu descobri que ela não me ama, estava iludida. Não é nesse sentido. Ilusão aqui é que parece ser real, mas se você analisa em profundidade, aquilo ali não é. Aquilo que eu achei que era real, não é absolutamente real. É, digamos assim, temporariamente real. Dentro daquela condição, parece ser real. E é uma ignorância também. Ignorância aqui também é um termo técnico que não significa ausência de conhecimento. É um dos sentidos que a gente usa, pessoa ignorante, no sentido não sabe ler, não sabe escrever, não conhece nada da vida, não tem nenhuma outra habilidade. Ignorante no sentido de zero, de não tem nada com aquela pessoa. Ou seja, a ignorância nesse sentido é a ausência de um conhecimento. Aqui não é o sentido de ignorância que a gente usa. Ignorância aqui é no sentido de estar confuso, de ignorar a realidade por trás daquilo que está vendo. Então, por exemplo, uma pessoa que está estudando matemática na 5ª série, ou 6ª série, 6º ano, né, com todas as equações que estão surgindo para ela entende o processo de uma matemática básica ali, das operações, mas ela ignora uma equação de 2º grau, por exemplo. Então, existe um estágio de entendimento para aquela criança que está ali no 5º, 6º ano, até ela chegar numa equação de 2º grau, certo? Então, não é que ela não tenha conhecimento, porque para resolver a equação de 2º grau, ela vai precisar da matemática básica que ela já tem. Né? A adição, subtração, todas as equações básicas, as relações básicas, as operações básicas. Mas a questão aqui, quando a gente fala de ignorância, não é que seja ausência do conhecimento, mas ignorância aqui significa um conhecimento equivocado sobre aquilo. Então, é assumir, né, uma coisa pela outra. Então, você ignora a realidade e dá valor para aquilo que é superimposto ali. Vou dar um exemplo simples. Imagina que a pessoa vê uma coisinha prateada, brilhando na areia, a uma certa distância dessa pessoa. Então, você sai para caminhar na praia de manhã bem cedinho, quando o sol está nascendo, você está caminhando e mais à frente você vê uma coisinha prateada brilhando. O que você pensa? Caramba, achei uma moeda. Tem uma coisa prateada ali, meio arredondadinha. Da onde você está caminhando e vendo aquela coisinha prateada, arredondadinha, você já conclui, caramba, encontrei uma moeda. Que dia de sorte. O que aquele prateado brilhante vai fazer? Vai te atrair. Você vai desejar possuí-lo. Vai apertar o seu passo e andar naquela direção. Aí quando você chega lá e pega, é o quê? Uma madrepérola. É uma conchinha meio arredondadinha, que tem um brilho prateado, mas não é uma moeda. Então aqui, a gente fala que essa situação é uma situação de ilusão, é uma situação de tomar uma coisa pela outra, ou seja, você assumiu que era uma moeda e na verdade era uma conchinha, madrepérola, né? Com esse brilho prateado. Mas, na verdade, quando a gente
traz para o campo da ignorância, não é que você não tinha conhecimento de moeda, você não tinha conhecimento de conchinha, mas naquela hora, a sua visão te revelou alguma coisa que não era exatamente a realidade factual que estava lá presente, não era exatamente o fato que estava ali na sua frente. Te revelou algo que não é compatível com a realidade que está ali na sua frente. Então, quando você viu o prateadinho brilhante e você concluiu que era uma moeda e vale a pena ir até lá pegar, você deixou de ver, você ignorou a possibilidade de ser uma conchinha. Se você não se convenceu, se você diz assim, vou lá e ver o que é, esse exemplo não serve para você. Não tem ignorância ali, tem questionamento. É ou não é? Mas se você conclui, ganhei uma moeda, que dia de sorte. Essa conclusão é baseada em ignorância. Você está ignorando, ou seja, você está deixando de lado a realidade para tirar uma conclusão que está equivocada. Entendeu o sentido de ignorância aqui? Entendeu o sentido de ilusão? Então, esse é o sentido, são dois termos técnicos que a gente usa e que são muito mal entendidos. Mas quando a tradição védica olha para esse mundo e olha para as experiências, vai dizer, primeiro, que a base de toda a felicidade, toda a paz, está sentado onde a gente está sentado, ou seja, a base daquilo que nós somos, é essa felicidade e a paz como sustentáculo de tudo que nós somos e tudo que nós pensamos que somos. Então, como a base mais básica de tudo, desse ser, é uma base em que a felicidade e a paz estão lá, esperando pela gente. Mas por causa dessa ilusão, por causa dessa ignorância, a gente é incapaz de ver aquilo que nós já somos. Parece que fica encoberto ali. E porque a gente não é capaz de ver a felicidade e a paz que nós já somos, a gente conclui que a gente precisa sair por aí, fazendo alguma coisa, buscando alguma coisa, para encontrar essa felicidade, essa paz em algum lugar, talvez até depois dessa vida. É aí que mora o nosso problema. É aí que a gente precisa encontrar uma solução para o nosso problema. Então, meu problema básico, na verdade, não é a ausência da paz e da felicidade, por isso eu tenho que sair por aí buscando. Meu problema mais básico é que eu estou iludido, incapaz de ver a realidade, ou que eu sou ignorante, incapaz de ver a realidade. Então, porque eu estou numa condição de estar iludido ou ignorante, eu preciso resolver o meu problema de ilusão ou ignorância, e aí, removendo essa ilusão e ignorância, o que sobra ali como base? Aquilo que eu já sou. Então, a solução para o nosso problema não é adquirir nada, não é ir para lugar nenhum, se transformar, aumentar, crescer. A solução do nosso problema é retirar todas as conclusões equivocadas que nós temos. É se libertar de toda a ilusão, de toda a ignorância, para ver aquilo que é aqui e agora. Então, na verdade, a nossa busca por felicidade e paz se transforma, então, numa busca por se libertar da ignorância ou da ilusão que não nos deixa ver a felicidade e a paz que nós já somos. Então, se a minha busca por encontrar felicidade e paz, eu ainda penso que essa felicidade e essa paz vão ser produzidas por alguma coisa. Mas agora eu entendo que não.
essa felicidade e a paz já estão comigo aqui e agora. Eu é que não consigo perceber, eu é que não consigo entender isso, ver isso. Então eu preciso ver, então eu preciso entender. Então, para entender, para ver, eu tenho que remover aquilo que cobre os meus olhos, que não me deixa ver. Então, a minha busca agora muda de nível. Agora eu não busco mais a paz e a felicidade, porque eu sei, já são meus, já são minhas. Já está comigo, eu não vejo, que nem a pessoa que busca os óculos estão na cabeça, né? Já está com a pessoa, mas está desesperada procurando no lugar errado. Esse aqui é o problema. Então, se está desesperado procurando no lugar errado, é só a pessoa dizer para você que já está com você, a busca acabou. Então, a felicidade e a paz já estão comigo, eu já posso relaxar, que já está comigo. Agora é uma questão de entender como é que eu vou ver isso. Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou realizar isso? Ah, então tá. Então a natureza do meu problema não é a ausência da paz e da felicidade, mas é o não reconhecimento da paz e da felicidade que eu já sou. Por quê? Por causa da ignorância ou da ilusão. As duas vão ser, quando a gente fala ilusão ou ignorância, as duas palavras vão ser intercambiáveis. Você pode usar uma ou a outra, você chega no mesmo lugar. Então, se o meu problema é de ignorância, qual que é a solução para um problema de ignorância? Diz para mim, diz para mim. O que se opõe à ignorância? Conhecimento. O que se opõe, o que elimina a ignorância é o quê? É um conhecimento entendido e assimilado. Então, ignorância e conhecimento, até no mundo, são duas realidades opostas, como a luz e a escuridão. O quarto está escuro. Você acendeu a luz, cadê a escuridão? Você não pode dizer que você entrou por essa porta aqui, e quando você acendeu a luz, a escuridão saiu por aquela porta lá. Não, quando uma está presente, a outra não está. Se tem escuridão, significa dizer que não tem luz. Se a luz se faz, cadê a escuridão? Desapareceu instantaneamente. Então, se existe ignorância, o que eu preciso trazer? Conhecimento tem que entrar em cena. No momento em que o conhecimento se faz, cadê a ignorância? Não é que nem a escuridão saiu pela porta dos fundos? Não. Se resolveu. É que nem, você talvez não se lembre, mas tenta se lembrar da primeira vez que você foi explicado que 1 mais 1 são 2. Talvez uma pessoa tenha entendido de primeira, talvez uma pessoa tenha entendido até mesmo antes do professor terminar de explicar, né? Como é que a gente ensina para uma criança que 1 mais 1 são 2? Você pode pegar qualquer objeto, digamos, eu vou pegar esse telefone e esse mouse. A criança está aprendendo a contar. Ela já conhece os números. 1, 2, 3, 4, até 20, 30, 50, sei. Aí você fala para a criança, tá vendo isso aqui? Um objeto. Tá vendo isso aqui? Um objeto. Agora bota os dois juntos. Né? Bota esse aqui junto desse. Quanto que a gente tem? 2. Antes, você ignorava que 1 mais 1 era 2. Quando o professor explica e você entende, naquele exato momento em que você entendeu, a sua ignorância da equação 1 mais 1 igual a 2 acaba. E acaba para sempre. Você pode até mudar a língua. 1 plus 1 equal to 2. Ou você pode falar em sânscrito. Ekaha. Você pode usar qualquer língua. Quando você entendeu que
Na presença de um objeto, você traz um outro objeto, eles se juntam, formam dois objetos. Um conjunto de dois objetos. Aquela ignorância que você tinha sobre a equação matemática de adição entre 1 e mais 1, sendo igual a 2, instantaneamente se foi pela sua vida inteira. Agora diz para mim, você tem alguma dúvida sobre isso? Agora que você já cresceu, já fazem muitos anos que você aprendeu. Em algum momento você parou para pensar? Não, acho que isso aí não está certo. Acho que aquilo lá que me ensinaram não é bem assim. Vamos dar um revamp, vamos dar uma renovada aí nesse conhecimento. Isso aí tem que ser revisto. Não tem como. Por quê? Porque dois objetos colocados juntos é um fato, e quanto a fatos não há argumentos. Assim a gente diz, né? É um fato. Dois livros colocados juntos. É um fato. Não tem argumentação possível. Por quê? Porque a realidade é a expressão da realidade que se apresenta ali na sua frente. Da mesma forma, quando a gente é capaz de reconhecer a felicidade e a paz que moram na natureza daquilo que nós somos, na base, na realidade básica daquilo que nós somos. Quando você enxerga a realidade, toda a ignorância se vai, toda a confusão se vai. Por quê? Porque aquela realidade que se apresenta ali na sua frente, ela é real para você. Ela é um fato. E para adquirir essa visão da realidade, esse conhecimento que elimina a ignorância sobre qualquer coisa, você precisa ser ensinado. Como o professor lá na escola removeu a ignorância que você tinha sobre essa operação matemática, a visão e o ensinamento da tradição védica vão remover a ilusão e a ignorância que a gente tem sobre aquilo que nós realmente somos. E uma vez essa ignorância se vai, você está livre para sempre. Que nem com matemática. Uma vez que você entendeu 1 mais 1 são 2, para sempre, em qualquer língua, em qualquer planeta, onde quer que você vá, aquilo que você entendeu é válido, não consegue ser negado por nada. Então, quando você enxerga com a mesma clareza que você é a felicidade e a paz, todas as dúvidas, todas as confusões, toda a ignorância se vai para sempre. E como que a gente vai olhar para a gente daquele momento em diante? Com a visão da realidade daquilo que nós somos, que é a felicidade e a paz. Então, por isso que toda a tradição védica vai dizer, primeiro que a felicidade e a paz estão dentro da gente, a gente já entendeu como é que isso funciona. Mas a tradição védica vai dizer que o nosso problema, na realidade, é um problema de ignorância. E para resolver esse problema de ignorância, a gente precisa adquirir um conhecimento. Não é que a gente desconhece quem nós somos, não é um problema de não saber quem nós somos, mas é um problema de estar confuso sobre o que nós somos, sobre quem nós somos. Então, uma vez essa confusão é eliminada, é resolvida, aquilo que nós somos está lá presente, já está lá agora mesmo. Já está aqui agora mesmo, nem lá, está aqui agora mesmo. Então, é uma questão de um reconhecimento. E no momento em que esse reconhecimento é absoluto, todas as dúvidas, todas as confusões, toda a ignorância se vai daquele instante para sempre. Isso é chamado libertação, iluminação, autorrealização, moksha, nirvana.
Kaivalyam. Você pode ter vários nomes para essa mesma. É dito que com essa ignorância básica, quando ela se vai, esse indivíduo se vê a paz e a felicidade que são absolutos, livre de limitação eterna. No momento em que esse indivíduo também se vai, e somente a felicidade, a paz, essa eternitude, digamos assim, permanece como real, como uma realidade, não tem nem necessidade de nascer de novo. Por isso que é dito que a pessoa se liberta do samsara. O que é o samsara? Dentro da tradição védica do budismo, é essa necessidade de nascer de novo, de novo, de novo, e ficar passando pelas mesmas experiências. No momento em que essa pessoa se reconhece como a realidade básica na qual ela se sustenta, não tem mais necessidade de nascer de novo. O objetivo de ter uma vida humana se completou. A pessoa pode até escolher voltar para ajudar os outros. Isso aí já é um outro capítulo. Reter a sua individualidade e voltar para ajudar as outras pessoas é uma outra história. Mas, no que diz respeito à ignorância, no momento em que a pessoa se liberta, ela se liberta. Essa ignorância nunca retorna. Então, toda a tradição védica tem um único objetivo. Por trás de tudo isso que eu falei para vocês, o objetivo é fazer a gente viver uma vida humana, no máximo do potencial de uma vida humana, para que a gente possa realizar nesta vida a nossa realidade, a nossa verdadeira natureza, e com isso que a gente possa se libertar. Então a gente precisa viver uma vida que leve a gente a ter condições de despertar para essa busca por respostas, despertar para um entendimento do nosso problema, sair atrás da solução do nosso problema, entender que o nosso problema é de natureza de ignorância, ir atrás de um conhecimento, e com conhecimento a gente precisa de um professor que dê esse conhecimento para a gente, que ensine a gente, que faça a gente entender, como eu fiz vocês entenderem até agora. E que com esse conhecimento apresentado para a gente pelo professor, de uma forma única, que é para a gente, naquele momento, naquela etapa da nossa vida, aquele conhecimento seja capaz de libertar a gente com o que a gente entende através da explicação do professor apresentando esse conhecimento. Então, não é o professor ou o conhecimento que te liberta, é o entendimento que você ganha sobre você mesmo que te liberta. O professor e esse meio de instrução é apenas um instrumento para fazer você reconhecer aquilo que já está com você. Então, é através das palavras do professor, usando uma metodologia de ensino, que esse conhecimento chega para a gente, mas é através da nossa própria reflexão sobre esse entendimento, sobre esse ensinamento, que faz com que a gente entenda completamente o significado mais profundo disso que está sendo apresentado. Então, o professor e os meios de conhecimento são um instrumento para que a gente adquira essa visão, esse entendimento. E é esse entendimento que liberta a gente. Então, a Gita fala de um estilo de vida que vai levar a gente a ter as condições necessárias para se preparar, para adquirir esse conhecimento que também está na Gita, e para que, com as condições necessárias e com o conhecimento, a gente se liberte. Então, para os nossos tempos, para essa época, esse mundo, essa época, essa era que a gente vive, é dito que a Gita é um dos estudos mais completos, porque contempla um estilo de vida prático,
coisas que a gente deve fazer ou não deve fazer, que vão levar a gente a crescer, a amadurecer e adquirir uma condição interna para receber esse conhecimento e para vê-lo fazer sentido para a gente. Ao mesmo tempo que, paralelo a isso, dando o estilo de vida que leva a gente a se qualificar, a amadurecer, a se qualificar para entender. Ao mesmo tempo, em paralelo, dá para a gente essa visão do entendimento. E no momento em que a gente entende, o que quer que a gente entenda, pode ser um bocadinho numa aula de 1h20 até agora, ou pode ser toda a visão, o que quer que a gente entenda já traz um benefício imediato para a vida da gente. Já muda a forma que a gente se vê, já muda a forma que a gente vê as situações da vida. O que falar, então, quando a gente realmente entender? O tantinho que a gente já entende aqui e ali já é tão benéfico. Imagina quando a gente realmente entender. Então, de mãos dadas, em paralelo, como que a gente deve viver a nossa vida para ganhar essa libertação que é trazida através desse conhecimento que também é apresentado. Assim a Bhagavad Gita, esse texto, traz os dois aspectos, caminhando de mãos dadas, para levar a gente com o objetivo final de moksha, de libertação. Então é dito que Gita é Yoga Shastra. Yoga aqui é o estilo de vida. E a Gita é Moksha Shastra. É um ensinamento sobre o estilo de vida. Shastra aqui significa o ensinamento, ou um texto, né? O ensinamento. O ensinamento sobre o estilo de vida e o ensinamento sobre o que vai levar à libertação. Então, Yoga Shastra, Moksha Shastra. Junto. Porque a gente precisa dos dois nessa época que a gente está vivendo. Se fosse no passado, as pessoas já viveriam uma vida de yoga, precisava só do último pedacinho ali, que era o conhecimento que estava faltando. Mas com a vida que a gente vive, a gente precisa entender como que a gente deve viver a nossa vida, tipo um manual de instrução, né? Precisa ver também como adquirir, entender, reter e viver à luz desse conhecimento. Então, para isso, a gente vai começar estudando a Gita. Então, eu vou mostrar para vocês agora, nesses últimos 15 minutinhos, como é que vai ser o nosso estudo. Na próxima aula, eu ainda tenho um pouquinho de introdução para dar. A gente sempre começa alguma coisa com uma introdução que é geral sobre a tradição védica, colocando as coisas em perspectiva para que a gente entenda onde que a gente está. Então, a gente está aqui para estudar a Gita, que tem isso a falar para a gente. Então, a gente começa o estudo da Gita, que é um capítulo do Mahabharata, que é um texto muito maior. Né? Então, a Gita está no meio dos 18 capítulos do Mahabharata e tem também 18 capítulos. Então, a gente tem o Mahabharata, que foi escrito por Vyasa Dvaipayana, que ficou chamado Badarayana, também são nomes para ele, que ganhou o título de Veda Vyasa. Vyasa significa, em português, o compilador, é um título. Então, Vyasa, o compilador do quê? Dos Vedas. Então, ele, Badarayana, passou a ser chamado Veda Vyasa por promover a compilação dos Vedas, dos textos sagrados, no qual a tradição védica se sustenta. Então, ele compilou. O que compilar significa? Ele colocou junto tudo que estava espalhado. Então, ele pegou todos os rishis na Índia, ou no mundo, né, na verdade, é dito que ele, no mundo inteiro daquela época, reuniu todos os rishis, colocou todos eles
por capítulos, digamos assim, todo o conhecimento que eles tinham por capítulos, e sentou para escrever cada um dos 4 Vedas. Dividiu esse corpo de conhecimento chamado Veda em 4 porções. E Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda. De acordo com os mantras que estavam presentes, de acordo com os assuntos, ele dividiu esse conhecimento revelado aos rishis. Esse é um outro aspecto e a gente não vai entrar nisso agora, vocês podem ouvir de alguma das outras aulas. Ou talvez no futuro a gente fale sobre isso. Então, todo esse conhecimento do Veda, desse corpo de conhecimento chamado Veda, é um conhecimento revelado, ou seja, os sábios entraram em meditação, e na meditação apareceu na mente deles, e eles entenderam que aquele conhecimento vinha, né, de uma experiência mística, digamos assim, e esse conhecimento explicava para eles a realidade desse mundo, a criação desse mundo, o que tinha para trás, o que tinha para frente. Por isso que eles são chamados videntes. Eles foram capazes de ver, de acessar, como que um manual de instrução cósmico. O que teve no passado, o que está aqui, o que está no futuro, como que tudo surgiu, como que se desdobrou, que rituais, que práticas, que coisas se deve fazer, não se deve fazer, tudo isso foi revelado para eles. E o que interessa para a gente disso tudo é a porção final que fala sobre a natureza do que nós somos, sobre o autoconhecimento. A gente não está interessado nos rituais, a gente talvez não esteja interessado em outros assuntos, mas o que interessa para a gente aqui é a porção do Veda que fala sobre o autoconhecimento. E isso é chamado Vedanta. Então é dito que nas primeiras porções do Veda, o ensinamento sobre a vida, os rituais, as práticas, está lá para fazer as pessoas amadurecerem, para fazer elas satisfazerem os seus desejos. Por exemplo, tem ritual para engravidar e ter filho, homem ou mulher, tem ritual para fazer chover, tem ritual para colheita, tem ritual para evitar alguma tragédia, uma febre, uma doença, tem ritual para todas as coisas que satisfazem todos os desejos dos seres humanos. Mas chega um ponto que a pessoa não quer só sair satisfazendo desejos. Ela quer entender quem ela é, o que ela está fazendo aqui, de onde que ela veio, para onde que ela vai. Todas essas perguntas fundamentais que um dia a gente faz para a gente. Qual o sentido da vida? Então, para aqueles que não desejam satisfazer desejos, mas que desejam responder perguntas fundamentais como quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual o sentido da vida, qual o sentido de tanto sofrimento. Para essas pessoas, a porção final dos Vedas fala sobre os métodos, sobre o processo de entendimento de quem nós somos, para responder essas perguntas. Isso é chamado Vedanta, porque Antaha significa aquilo que está no final. Então, Vedantaha, a porção final dos Vedas, é o que fala sobre o autoconhecimento. Então, Veda é a primeira instância dentro dessa tradição de ensinamento que fala sobre o autoconhecimento, que fala sobre a libertação, fala sobre a felicidade e a paz que sejam absolutos. E aí, Vyasa escreve, então, o Mahabharata, uma longa história, que é chamada Itihasa. Ou seja, a palavra Itihasa significa aquilo que foi dessa forma. Em sânscrito, né? Se a gente traduz a palavra Itihasa, significa aquilo que foi dessa forma. Ou seja, tem uma abordagem, como que a gente considera hoje em dia história. O que a gente considera a ciência, né, do historiador, da história de um povo, né, de escrever a história de um povo, é o que está escrito nesses textos chamados Itihasa, que são 2, o Mahabharata e o Ramayana.
Além desses dois, tem o que é chamado Purana. Purana são textos em que mistura mitologia, simbolismo e outros aspectos de imaginação, de criatividade, misturado com fatos reais que aconteceram enquanto as pessoas viviam. Então, de um lado, a gente tem, dentro dessa tradição, o que seria o relato histórico de um povo. E do outro lado, a gente vai ter, como em qualquer produção literária, os contos, as poesias, as histórias, os romances, e toda a construção do imaginário, do mitológico, do simbólico, misturado com a realidade daquelas pessoas. Então, o que a gente considera Mahabharata e Ramayana é o relato histórico de um povo. Não é mitológico, não é simbólico, não é fictício. Pode ser que tenham coisas lá que a gente não acredita que aconteceram. Tipo, um helicóptero, um avião. Antes da gente inventar helicóptero e avião, ninguém acredita que poderia ter existido no passado, né? Então, as pessoas desacreditam o Mahabharata e o Ramayana dizendo isso não era possível. Mas, para essa tradição, a tradição coloca o Mahabharata e o Ramayana como um relato histórico de algo que aconteceu. A tradição dá como data 10.000 anos atrás, para o Mahabharata, para o Ramayana até mais, e a ciência dá para o Mahabharata cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Então, a gente está aqui 2.000 anos depois de Cristo, mais 1.500 antes de Cristo, pelo menos 3.500 anos atrás. Então, a gente não discute com a ciência. A gente aceita que podem ter verdades que não sejam absolutas. Até porque a ciência vive se aperfeiçoando e vive negando uma coisa que descobriu antes por outra coisa que descobriu depois. Então, está aberto para ser revisto, digamos assim. Então, o Mahabharata é visto como um relato da história desse povo, dessa dinastia, que chegou até a época da guerra que está descrita no texto chamado Bhagavad Gita. Então, é um texto dentro de um texto maior. Como a Bhagavad Gita, outros textos foram tirados do Mahabharata e foram feitos, tipo, pequenos compilados que falam sobre histórias talvez até quase que independentes, mas que estão contidas lá nesse texto maior. Ok. Então, o Mahabharata está dentro, a Bhagavad Gita está dentro do Mahabharata, é o coração do Mahabharata, está no centro do ensinamento do Mahabharata, e é um diálogo entre Krishna e Arjuna. Na próxima aula a gente vai ver quem são os dois. Então, fala de algo que dentro da tradição realmente aconteceu. Então, tem lá, digamos assim, hoje em dia, várias pessoas que interpretam a Gita como uma batalha na nossa mente entre o lado negativo, os maus, e o lado positivo, os bons, entre as nossas emoções. Pode ter gente interpretando dessa forma, mas não está em alinhamento com o que a tradição védica fala que é a Bhagavad Gita. É uma leitura moderna, digamos assim, ou uma releitura. Originalmente, sendo a história de um povo, todos os nomes, todas as descrições, tudo que está presente é algo que realmente aconteceu, a gente acreditando ou não, é assim que a tradição coloca para a gente. Então, eu vou mostrar aqui agora para vocês. Eu enviei isso pelo e-mail, você já deve ter recebido. Se você não recebeu no e-mail, você vai ver no LMS, no nosso Gurukulam Online,
Quem é novo vai ganhar acesso para o Gurukulam Online nessa semana que vem agora, vai ganhar um e-mail com usuário e senha para acessar o nosso site, vai ter que colocar lá o usuário e a senha, aí o site vai pedir para você voltar no seu e-mail e confirmar que você é você, aí você vai clicar lá, vai voltar para esse site aqui, vai estar liberado o seu acesso. E aí as aulas, de acordo com o que você escolheu, vão estar liberadas lá para você. Esses arquivos, se não tiverem no seu e-mail, vão estar liberados lá no site. E se você é novo, não viu nada, não tem acesso nenhum e não recebeu e-mail, manda uma mensagem para mim ou escreve para o e-mail do arshavignanabrasil@gmail.com. A gente vai garantir o acesso para você. Então, aqui é o texto que eu passei para vocês por e-mail. Esse aqui não é o texto da Gita, no que está escrito Gita Bhashan, o Podghata Bhashan, transliterado em Devanagari. Não é o texto da Gita, mas é o verso original, isso que está na tela de vocês agora, é o verso original de oração do Mahabharata, escrito por Vyasa, e, na sequência, o comentário introdutório de Sri Shankaracharya, apresentando o que ele traz em relação à Gita. Então, a gente não vai começar direto no texto da Gita, que eu também mandei para vocês, que começa assim, ó, como está aqui na tela de vocês. Dhritarashtra, Uvacha, são as primeiras palavras da Gita. Mas antes de entrar aqui, a gente vai dar uma olhada no verso original de oração no início do Mahabharata e vai entrar no que é chamado o Podghata Bhashan, que é o texto introdutório de Shankaracharya à Bhagavad Gita. Ok? Então, você recebeu esse texto por e-mail, ou vai encontrar no nosso Gurukulam Online, no nosso site, de duas formas. Você vai encontrar assim, com o texto escrito no original do sânscrito, usando o alfabeto Devanagari, que é esse, das curvinhas que estão aí para você, se você nunca viu antes, e vai ter recebido também está em sânscrito original, mas agora usando o nosso alfabeto com umas marcas ali diferentes, por exemplo, pontinho embaixo, tracinho em cima, que são chamadas marcas diacríticas. Ou seja, essas marcas fazem a gente expandir a capacidade do nosso alfabeto em representar outros sons que não estavam presentes para a gente originalmente. Então, agora a gente vai ter um A, por exemplo, que não tem marca nenhuma, como, por exemplo, aqui no final da palavra, você tem um A que tem um tracinho no topo, que significa que tem 2 tempos de duração, por exemplo. Então, existem marquinhas que podem ser adicionadas que vão fazer a gente usar aquela mesma letra para representar 2 sons diferentes, com marcas, né, que diferenciam o som que está ali presente. Então, esse aqui é o alfabeto que a gente tem, latim romano, e esse aqui é o alfabeto Devanagari. Okay. Então, você vai ter recebido os 2 arquivos, você pode escolher se você tiver alguma intimidade com sânscrito, ou se você não tiver intimidade com sânscrito, você pode escolher entre os 2, fica a seu critério. Então, eu vou mostrar aqui no romano, que é mais fácil, que todo mundo pode se relacionar, quem tem intimidade ou quem não tem intimidade. Durante as aulas, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro ler, quando a gente chegar nos versos da Gita, eu vou ler primeiro, e na sua casa, vou cantar, né, os versos, em partes, e você tem que fazer o esforço de repetir, como se você estivesse aqui comigo. Então, eu vou cantar, vou dar um tempinho em silêncio para que você cante imediatamente depois de mim.
Então, cada verso a gente divide em 4 partes. Por exemplo, esse verso aqui que você está vendo. Narayana paro vyaktat andamavyakta sambhavam andasyantastvime lokaha saptadvipa cha medini. Então, se você percebeu, eu dei uma pequena paradinha nos lugares específicos aqui. Então, a minha sugestão para você, que talvez esteja chegando pela primeira vez, ou que tenha, até já esteja comigo antes, mas que nunca tenha anotado, ou nunca tenha navegado num texto, agora a gente vai começar a navegar no texto. É um estudo não tão para iniciantes, digamos assim, apesar da gente ter aberto a turma sem nenhum pré-requisito. Então, como que a gente navega num verso, por exemplo? Geralmente, a gente divide a linha em 2 metades, o que a gente chama de padas. Então, a gente tem como se fossem 4 pés, digamos assim, 4 pernas. Então, a primeira metade, a segunda metade da primeira linha. Primeira metade, a segunda metade da segunda linha configuram um verso. Então, quando eu estiver cantando, se você tem, a gente tem 2 opções de alunos, digamos assim. Tem gente que vem para a aula só para ouvir e está satisfeito com o que escuta, e vai tentar viver de acordo com o que escuta, é um tipo de aluno. Você tem que ver onde que você se encaixa. Aí um outro tipo de aluno é aquele que quer realmente estudar aquele texto, estudar o que Vedanta tem para oferecer. Aí esse que quer realmente estudar vai fazer anotação na aula, vai ver o significado das palavras, vai tentar buscar um livro com a tradução para continuar pensando sobre aquilo. Talvez tenha gente com interesse em estudar sânscrito, então vai começar a estudar o sânscrito também, para poder pronunciar, para poder entender as palavras. Tem vários tipos de alunos, você tem que ver onde que você se encaixa. O estudo beneficia todos, mas nem todos estão se sustentando nas mesmas bases, isso é verdade. Porque para algumas pessoas, sentar e ouvir é isso que elas querem, e está tranquilo. Para outras pessoas, elas querem estudar, fazer anotação, ver a língua, aprender a regra de gramática, aprender a interpretar, ver como é que a gente está vendo isso ali, que palavra é essa. Né? Então, você tem que ver onde que você vai se encaixar ali. Então, se você é o aluno que vai fazer anotações, eu te sugiro que você imprima o texto, se você já tem um livro, alguma coisa no qual você vai estar trabalhando, e conforme eu for cantando, você faça as marcas de onde que eu vou parar a metade do verso, e a partir de onde você vai começar a repetir do jeito que for possível para você. Não estou esperando que você saia falando em sânscrito, assim, de um domingo para o próximo. Essa não é a ideia. Mas esse esforço por repetir as palavras que a gente ouviu faz com que a assimilação também aconteça de uma forma mais íntima para a gente. Mesmo que a gente não entenda nada do que a gente está falando, quando a gente começa a repetir, o nosso cérebro abre uns pontos de interrogação. O que é isso que eu estou falando? O que é isso que eu estou falando? Aí, quando vem a explicação das palavras, você, aquilo ali significa isso, aquilo ali significa aquilo. Então, incrementa no seu processo de aprendizado. Então, essa é a metodologia de ensino aqui. Eu vou cantar essa primeira metade, então a gente vai ter aqui, 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, onde quer que eu cante, pare, você bota uma barra assim, em diagonal. Aí você sabe aquilo ali, ou assim, ou talvez, se você preferir, deixa eu tirar aqui. Você pode colocar uma barra vertical, assim. E aí, tem outras coisas também que vão acontecer, que são características da língua sânscrita. Por exemplo, podem ter várias palavras colocadas juntas, que são palavras independentes, mas são escritas de forma justaposta. Por exemplo, aqui a gente tem
parou. Aí aqui a gente tem, na verdade, esse encontro aqui das duas palavras, paraha e avyaktaha. Avyakta. Então, quando começar a explicar, a gente explica cada uma das palavras e conecta todas elas no contexto. Então, quando começar a explicar, você vai me ver explicando Narayanaha, then Paraha, Avyaktat. Aí, o que você vai fazer? Se você for daquele que faz anotação, você está vendo escrito no papel Parou Avyaktad. Eu estou lendo Paraha Avyakta. Aí você pode colocar lá um A com H aqui e um Avya, e aí você sabe que tem uma quebradinha ali. Por exemplo, aqui a gente vai ler Andam, então aqui tem uma palavra, aí você pode botar aqui uma diagonalzinha, né? Avyakta Sambhavam, aqui a gente tem duas palavras, mas elas formam uma, então vai ser explicado como uma palavra só. Aí aqui a gente tem Andasya, Antaha, Tu e Melokaha. Então, se você for daqueles que está estudando, ou está começando a estudar sânscrito, ou já estudou um pouco de sânscrito, você pode ir fazendo essas marcações e ir colocando embaixo depois o que saiu dessa história toda. Na verdade é Antaha, que tem um tu ali escondido no meio, e Melokaha. Aí aqui a gente tem Saptadvipa, são duas palavras, mas são lidas como uma, Medini, a última palavra. Então, quando a gente canta junto, como está aí, fazendo essa pausa no meio do caminho. Quando a gente começa a explicação dos versos, a gente vai dar uma explicação, fazendo com que, primeiro, a gente reconheça as palavras de forma isolada e explique o significado de cada uma das palavras e coloque todas elas juntas no contexto do que está apresentado ali. Então, leva um tempo para a gente conseguir se adaptar ao tipo de estudo que o texto promove para a gente, que é o quê? É ler, entender cada uma das palavras e conectá-las no sentido final daquilo que está sendo passado ali para a gente. É comum que no início, às vezes, a gente se perca um pouquinho, porque é muita informação, ou às vezes é um estilo que a gente não está acostumado. Então, para isso, a gente sempre sugere que você recorra à gravação. Né? Se alguma coisa não ficou clara na hora da aula, você se perdeu fazendo as marcações em diagonal aqui e ali, ou fazendo uma anotação, a professora foi adiante, se perdeu aquele pedaço, não tem problema. Tira um tempo na semana, de preferência na véspera da próxima aula, ou imediatamente no dia seguinte, ou na véspera da próxima aula, senta com as suas anotações e dá mais uma escutada. Isso ajuda você a conectar com aquilo que foi apresentado, para já estar ali preparado para continuar na próxima aula. Então, a minha sugestão é que, se você tiver um tempo, ou quiser, né, de alguma forma, abrir um tempo para isso, na véspera, nossa aula é no domingo, no sábado, pega a gravação e escuta de novo. Talvez você não precise escutar toda a gravação, talvez se tem uma história ou outra, uma piada, naquele momento você pode avançar um pouquinho, mas pelo menos no que diz respeito ao texto, pega lá e escuta de novo, para ficar claro com todas as palavras na sua mente. Para chegar no dia seguinte na aula, com todas aquelas palavras lá disponíveis para você, na sua cabeça ali, para a gente fazer um gancho e conectar com a próxima aula. Ok? Nessa parte do texto de Shankaracharya, eu vou ler e vou dar a ideia para vocês. Não vou fazer vocês lerem,
não vou explicar cada uma das palavras isoladamente, porque eu trouxe essa parte porque faz um resumo de tudo que é realmente importante e que traz para a gente a direção que a gente está caminhando quando a gente estuda a Bhagavad Gita à luz do Vedanta. Então, da mesma forma que a gente fez aqui, por exemplo, a gente vai fazer aqui, quando a gente encontrar, por exemplo, o primeiro verso, Dharmakshetre, Kurukshetre, Samaveta Yuyutsavaha, Mamaka Pandavaschaiva, Imakurvata Sanjaya. So, then você vai poder fazer essas marcações e depois, conforme eu for explicando, você pode ir anotando, fazendo suas anotações das palavras, ou então pode, talvez, se você tiver, né, já um conhecimento, ir dividindo conforme eu vou dividindo as palavras, e aí você pode ir fazendo suas anotações aqui embaixo. Ah, Dharma significa Dharmakshetra, então é o campo do Dharma, por exemplo. Aí você pode botar lá. Ou então botar, algumas pessoas vão escrever rápido, vão escrever tudo, então às vezes eu coloco aqui campo, eu fazia muito isso no início, campo do Dharma, o campo dos crus. Cada um vai desenvolvendo a sua própria técnica de, aí Samaveta, tem um azinho aqui, então reunidos. Conforme o professor vai dando Yuyutsavaha, desejosos de lutar. E conforme a professora ia explicando, eu ia fazendo umas colas ali. Tinha colegas que conseguiam escrever tudo que o professor falava com todas as letras, mas eu, em inglês eu era meio devagar no início. Agora eu estou mais rapidinho. Então, cada um de vocês vai desenvolvendo o seu próprio método de estudo. Não tem um pré-requisito, não tem uma ideia de que tem que ser desse jeito, só vale se for assim. Você tem que ver que tipo de aluno você é, onde que você se encontra. Se você é zero, completamente iniciante, não se assuste, não tenha pressa, senta e escuta. Né? Tem outras aulas também que vão acontecer em paralelo, tem outros vídeos no YouTube que já estão lá ou que vão estar chegando. Então, tem outros materiais que vão ficar disponíveis no portal. Eu tenho mais de 100 horas de aulas gravadas, todas elas estão sendo preparadas para subir para o portal. Aulas que pegaram um grupo bom de iniciantes e que foram crescendo, crescendo, crescendo. Então, você está começando do zero completamente, não tem problema. Vai escutando a Gita, em paralelo, todo mundo vai ganhar acesso para as outras aulas, então pode ir escutando uma aula da Gita, uma aula de antes, de acordo com as suas possibilidades, ver como é que é possível o estudo para você. Então, o objetivo dessa aula é trazer o ensinamento da Gita, de acordo com o que está lá no Mahabharata, escrito por Veda Vyasa, à luz da explicação dada por Shankaracharya. Aqui, só mais um pontinho para a gente fechar a aula, já até passei 15 minutos, na verdade. É que existem várias pessoas que interpretam o ensinamento da Bhagavad Gita à luz de diferentes possibilidades. Como eu falei para vocês, até uma interpretação moderna de que toda essa batalha está no campo da nossa mente, entre o nosso lado bonzinho e o nosso lado malzinho. Enfim, tem várias possibilidades de interpretação. Aqui, nessa tradição a qual eu pertenço, a gente vai estudar a Gita com comentário de Shankaracharya, não com comentário palavra por palavra, mas com um comentário dele estando por trás da explicação que eu vou estar dando, porque dentro de todos os estudos que eu fiz antes, existem outras explicações, como Madhvacharya, Ramanuja e outras linhagens, né, como até mesmo uma linhagem mais moderna, como os Hare Krishnas da ISKCON, com Srila Prabhupada, que deu a sua própria explicação, né, deu lá o seu próprio comentário à Gita. Cada um deles se baseia na visão da tradição a qual eles pertencem e, principalmente, na visão do que faz sentido para eles, do que fez sentido para eles na caminhada deles.
A gente não diz que Shankaracharya começou um movimento de Advaita, porque tiveram pelo menos 2 gerações que a gente sabe, e outras gerações anteriores, mais uma geração que a gente sabe, que está documentado, e vários outros que a gente desconhece, que vieram antes dele. Então, essa pessoa chamada Shankaracharya não começou nada por ele mesmo, mas apenas deixou escrito como que essa tradição de ensinamento via tanto o Vedanta que está nos Vedas, lá na porção final dos Vedas, são chamados Upanishads, quanto a Bhagavad Gita, quanto ele mesmo escreveu um texto analítico chamado Brahma Sutra. Então, o que é chamado Vedanta se sustenta em 3 pernas, digamos assim. Uma é a porção do Veda que fala de autoconhecimento, que é chamada Vedanta, também chamada de Upanishad. O segundo é a Bhagavad Gita. E o terceiro é um texto analítico chamado Brahma Sutra, que analisa os Vedas e a Bhagavad Gita, estabelecendo as conclusões lógicas e baseadas nesses textos da visão do que o Veda está falando, do que a Gita está falando. Então, Shankaracharya não fundou uma linhagem, não começou um movimento, não partiu do zero e se desviou de alguém. Ele se apresenta como uma voz que dá continuidade a uma tradição de professores que vieram até mesmo antes dele, e imediatamente antes dele a gente conhece 2 que vieram imediatamente antes dele nessa mesma linhagem. Então, é dito, é claro que vão ter pessoas que não aceitam, que o que quer que esteja nos Vedas, que veio descendo até Shankaracharya, é a tradição, é conforme a tradição que era vista, originária dos próprios Vedas e dos rishis e dos acharyas que vieram antes, como, por exemplo, o Veda Vyasa. Eu cometi um pequeno erro aqui. Quem escreveu o Brahma Sutra foi o próprio Vyasa que escreveu o Mahabharata. Shankaracharya escreveu comentários, talvez não tenha ficado claro, ou talvez você não saiba disso antes, então por isso que eu considerei um erro, não deixar claro. É que para os Upanishads, ou seja, para a porção final dos Vedas, ele deixou um comentário. Para a Bhagavad Gita, ele deixou um comentário. Para o Brahma Sutra, que foi escrito também por Vyasa, ele deixou um comentário. Então ele deixou comentários sobre as Upanishads, os textos de Vedanta que estão nos Vedas, a Bhagavad Gita e o Brahma Sutra, deixando para a gente por escrito uma herança de como é que aquelas pessoas viam e entendiam essas palavras dos textos. Então é isso que configura a tradição de ensinamento, e todas as outras pessoas que a gente conhece, hoje em dia, como até mesmo o Prabhupada, o Madhvacharya, a Ramanuja, eles vieram depois de Shankara, dizendo que o que Shankara falou não está correto, então o correto é isso aqui que eu estou vendo, então eles começaram as suas próprias tradições. Então é aqui que a gente se localiza. Então a gente vai estudar a Bhagavad Gita à luz de uma tradição. Algumas pessoas dizem que Shankara viveu em 700 depois de Cristo, então a gente diria 1.300 anos atrás. Tem uma outra linha de pesquisadores que diz que ele viveu em torno de 600 e 700 antes de Cristo, não depois de Cristo. Então a gente teria aí uma linhagem de talvez 2.500 a 2.600 anos. Digamos, 2.400, 2.500 anos, ou em torno de 1.500 anos, não importa, é muito antigo. O Brasil tem um pouco mais de 500. Se a gente está falando já tem mais de 1.000, já tem o dobro do Brasil. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Só para quebrar um pouco o clima, quando eu vim para a Índia, eu era super curiosa de ver templos com no mínimo 1.000 anos de existência. Porque para mim era uma coisa incrível. O meu país tem 500 anos documentados como país. Não estou dizendo que ninguém existia lá antes. Estou dizendo como país, como organização, estrutura organizada, tem 500 anos. E os caras aqui, há 1.000 anos, já estavam construindo templos de pedra, que está funcionando até hoje, com as mesmas esculturas, os mesmos cantos.
e tem 2 vezes a idade do meu país. É algo que bota a gente doido quando a gente chega na Índia. Veja, realmente, eu conheço pessoas que conhecem a sua história familiar 10 gerações antes da delas. Se a gente considera 10 gerações em torno de 25 anos, que é o que a ciência considera 20, 25 anos, 10 gerações mapeadas significa 250 anos de história. Metade da idade do nosso país. Só com uma história familiar. Quem foi o avô do avô, o avô do avô, o avô do avô, sabendo tudinho, onde morou, onde viveu, quantos filhos teve, quais eram os nomes de todos eles. É incrível, não é? Eu acho incrível, até hoje, eu acho incrível. Então, seja o que for, seja 1.300 anos atrás, seja 2.300 anos atrás, ainda assim é muita história. Então, essa é a linhagem da qual eu faço parte, e é assim que nesses, digamos, 1.300 anos, as pessoas têm apresentado esse conhecimento, têm ganhado os frutos desse estudo, e é assim que esse conhecimento vem sendo passado, professor para aluno, que vira professor, que passa para os seus alunos, que um deles vira professor, que passa para os seus alunos, e chega até os meus professores que passaram para mim, e agora a minha chance de passar para vocês numa linhagem ininterrupta de professor para aluno, de professor para aluno, pelos últimos muitos anos, né? Chegando até os nossos professores, chegando até a gente. Então, é essa linhagem que eu faço parte e que agora vocês também fazem parte, ouvindo desse ensinamento e em alinhamento com todos esses que vieram antes. Isso só é possível continuar ensinando do mesmo jeito, sem interpretar, sem desviar, sem acrescentar, sem reduzir, porque Shankaracharya deixou por escrito, e os acharyas que vieram depois dele, como Anandagiri e outros comentadores, escreveram, continuaram a escrever e deixar isso documentado para a gente, está em sânscrito, mas enfim, se aprendendo a língua sânscrita abre a porta de todos esses escritos deixados para a gente dentro dessa tradição de ensinamento. Então, com tudo isso documentado e passado adiante, a gente chega aqui hoje para estudar a Gita, e hoje a gente completou já quase 2 horas de aula. Não, quase, faltam só 7 minutos. Então, desejo para vocês um bom domingo, uma semana de tranquila, com tudo funcionando para vocês. Para quem vem para a aula do Tattva Buda, amanhã a gente se encontra. Para quem eu só ver na aula da Gita, vejo vocês então no próximo domingo. Fiquem com Deus, tudo de bom, que a gente possa se encontrar em breve com saúde. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Tatsat. Namastê, até breve. Obrigada, tudo de bom.